Bem-vindo ao EcoSalos Podcast, o podcast que fala do ecossistema de saúde. E hoje tá um pouco diferente aqui, hein? Hoje a gente tá num novo cenário e quem tá sendo entrevistado e vai contar muito da sua história, do seu conhecimento, da sua vivência, da sua experiência é o nosso Dr. Kleber Salos. E aí, Thiago, é o entrevistador sendo entrevistado e vice-versa. É um prazer estar aqui com você nesse cenário moderno e tem novidades aqui nesse papo, né? Tem muita. Mas eu vou estar à disposição, porque assim, a gente acaba falando muito, gente, nos bastidores, sobre cultura, sobre a nossa história. E a gente que vai passando o tempo, né? A gente que é mais antigo de casa, a gente fala com tanta naturalidade. E o Thiago estava ouvindo uma dessas conversas e ele falou, nossa, doutor, você precisa compartilhar isso, né, para mais gente. Então esse formato aqui especial, ele é em homenagem a você, Thiago, mas eu acho que o grande homenageado é o público que tá assistindo aí, gosta de saber histórias reais, perrengues reais de negócios como o que nós construímos com as marcas do Grupo Salos. O quê? São 30 anos, né? São 30 anos de muita história. Então vamos começar já com a pergunta mais impactante, que é, doutor, lá quando a gente vai assistir o filme A Força de um Sorriso, que passou lá no SBT, na Band, na Record, mentira, né? SBT, Band e Rede TV, né? Rede TV. Record não passou. Olha aí, Record, quem for da Record tem que passar ainda. E a gente vê lá que você, neste processo, lá mostra que de fato você pesquisou sobre um modelo de franquia. Mas a história é desse jeito mesmo? Tem mais pormenores. E eu queria saber um pouquinho mais, doutor. Como que foi esse processo de você entender esse modelo? A sua curiosidade, então, é sobre o filme A Força de um Sorriso. Para quem não sabe, nossa história virou um filme, gente. Um filme, uma super produção, né? Foi feito com muito carinho. Tanto que a Carla é representada pela Antônia Moraes, que é filha da Glória Pires. E quem me representa é o Sidney Sampaio. Dois atores aí, bastante conhecidos aí da Rede Globo, da Record. O Sidney fez um grande trabalho numa novela histórica na Rede Record. Enfim, para vocês terem uma noção, esse filme ele foi idealizado para as comemorações dos 25 anos da Sorridentes. E o que mais me impactou em fazer um filme, Thiago, sabe o que foi? Foi justamente ver a sua história sendo contada e eu vendo de outro ângulo. Então eu tive que assistir esse filme umas 20 vezes para não chorar, porque toda vez que eu assistia esse filme eu chorava, porque eu não acreditava que aquilo era uma história real, que aquilo era a minha história, a história da Carla, a história da minha família sendo eternizado, sendo retratada ali num filme. Hoje em dia, quem tem Instagram e segue alguns canais, por exemplo, eu recebo de vez em quando aqui filmes que todos os empreendedores precisam assistir. E aí você vê um filme do McDonald's, você vê um filme do Steve Jobs, que é muito legal, eu adoro, rede social, filmes como Guerra de Titãs, que são filmes motivacionais. Então, nos Estados Unidos é muito comum você ter histórias reais, né, que inspiram outras pessoas. E aí eu sempre perguntei, e a versão brasileira? Então, A Força de um Sorriso, gente, é um filme de superação. São dois brasileiros, assim como a maioria de muitos brasileiros que tiveram origens muito simples e que superaram. Então, vale a pena assistir A Força de um Sorriso. Agora, indo para a sua pergunta, sim, tudo aquilo que aconteceu no filme é real. É real. É real. Legal.
Porque o pessoal acha que é ficção científica, né? Qual foi sua É ficção científica. E a pergunta assim, a gente sabe que 1h30 não dá pra retratar 25 anos de uma história. O que te chamou a atenção? O que me chamou a atenção é, o Kleber, naquele processo, eu entendo que você vai lá e mostra aqui modelo de franquias pra Carla, que é um bom negócio porque já existia. Tá. Mas eu queria então voltar um pouquinho essa fita. Você quer saber como é que foi o insight de escalar o negócio. Exato. Então, isso é legal, Thiago, porque assim, ó, nem eu e nem a Carla, nós tínhamos um modelo desenhado. A Carla era uma dentista, contínuo comercial, devido à família ser do comércio. Eu era um militar, né, que já estava mais burocrata, ou seja, uma vendedora e um administrador. Nós construímos uma clínica e essa clínica... Mas isso quando? Isso foi em 2001. Então a Carla, ela se formou em 95, veio para São Paulo, trabalhou em vários consultórios tradicionais, em cima de padaria, em cima de açougue, enfim. Aí ela montou o consultório dela, o consultório odontológico Vila Cisper, que era o consultório da doutora Carla. A Carla trouxe o tino comercial. Então ela atendia os clientes muito bem, com aquela atenção absurda, que é o tal da palavra humanizado. O atendimento da Carla era extremamente humanizado. Ela veio sozinha, chamou um colega, 2, 3, 4, e aí ela criou uma clínica multidisciplinar. De 95 a 2000, ela viveu essa vida, e 2000, quando a gente se conheceu e nos casamos, a gente comprou um imóvel que era era simplesmente, gente, para sair do aluguel. Então, como todo emergente, era o sonho da casa própria, ou seja, era o sonho da clínica própria. E aí, nós tivemos a oportunidade de comprar um imóvel numa esquina, nós financiamos pelo Itaú para 30 anos esse imóvel. Tanto é que a gente foi excomungado pelas tias, pelos parentes e tal. Vocês são loucos, vocês não têm dinheiro. A gente não tinha dinheiro, mas a gente financiou porque a gente queria realizar o nosso sonho, que era de ter uma clínica própria. Beleza, compramos o imóvel, começamos a pagar e automaticamente nós fomos construir. Então a gente aproveitou aquela casa, nós reformamos uma casa e transformamos numa clínica. Uma clínica era um sobrado, uma clínica que coube 10 consultórios e tivemos um cuidado, um detalhe bastante importante. Nós nos inspiramos em clínicas de alto padrão, dos Jardins, da Zona Sul de São Paulo, e nós levamos lá... Na época tinha uma marca já em evidência ou era consultórios? Não tinha uma marca ainda, né, porque era o consultório da Carla. Então, basicamente, era isso. Mas quando vocês olhavam para o mercado, tinha alguma que já estava... Existia, tinha algumas unidades, tinha 3 redes. Nessa proposta de rede, tinha 3 redes. Tinham 3 redes. Dessas 3, 2 não existe mais, uma que é a Odontoclinic, né? Ela existe até hoje e ela foi uma inspiração para nós, porque eu olhei para eles e falei, cara, o que esses caras fizeram, eu vou fazer muito rápido. E aí nós acabamos... Um bench bem feito. Foi um bench. Eu acho que isso é muito importante, a gente ter a capacidade de modelar. Exato. E fazer melhor. Então, nós construímos a clínica, e a clínica, quando a gente inaugurou, a Carla tinha um nome, desde a época da faculdade, que subliminarmente, né, como uma segunda marca, um nome fantasia, ela usava, que era Sorridentes. Ela chegou, mostrou para mim um monte de letra bagunçada com várias cores, Sorridentes, e aí ela falou, eu quero colocar o nome da minha clínica de Sorridentes. Ela já tinha esse nome, né, que ela viu numa família que era muito humilde, mas que ela ficou muito encantada porque a família era muito sorridentes, e ela falou, um dia que eu tiver uma clínica, ela vai se chamar Sorridentes. Eu só fiz um detalhinho na marca, só tinha escrito, eu falei, cara, não tem como dentista não ter dente ou não ter boca. E aí, um dos caracteres do Word, que tem aqueles desenhinhos e tal, nem sei como é que era aquilo, tinha uma boquinha, eu peguei aquela boquinha e coloquei do lado do nome Sorridentes. Então nós fizemos uma
baita de uma placa, Sorridentes Assistência Odontológica, não era nem clínicas odontológicas, era assistência odontológica, porque a gente pensava também em virar plano na época. Sim. Enfim, a clínica ficou muito linda, Thiago, você não tem noção da estrutura da clínica, tanto é que as pessoas que era vizinha do consultório da doutora Carla, elas não acreditavam que aquele consultório, que aquela nova clínica era o consultório da doutora Carla. Então eu tive que colocar um funcionário na clínica velha e outro funcionário na clínica nova, porque as pessoas saíam do consultório da doutora Carla e eles iam vendo tudo que era aquelas casinhas mais simples e tal. Ah, é aqui que é o consultório da doutora Carla? Eu falei, não, é mais para baixo, até chegar na porta da clínica e ter uma outra pessoa. Você está procurando o consultório da doutora Carla? É aqui, seja bem-vindo. As pessoas paravam assim, ó, olhava, falava assim, ó, nossa, uau. Tipo assim, ela achava que aquilo não era para ela. E isso foi, acho que o primeiro grande gatilho do modelo Sorridentes, foi de levar conforto e conveniência para as pessoas, porque todo mundo gosta de um lugar limpo, de um lugar com infraestrutura, né, clean, ar-condicionado, cafezinho. Foi isso que a gente trouxe naquele momento e naquela localização que não tinha isso. Essa construção que você tem do conforto, da conveniência... Os pilares do nosso negócio... Foi quem que criou? Assim, o conceito... Hoje a gente fala com muita propriedade, mas a gente não criou, foi sendo criado. Não foi sendo criado, foi sendo percebido. Mas a construção, porque teve uma construção aí desse conceito, porque assim, eu entendo que foi acontecendo, foi percebido, mas alguém parou para estruturar. A gente foi percebendo, a gente não tinha agência de marketing. Aí a gente pedia para uma gráfica fazer um determinado material. Aí vinha uma palavra. Aí, cara, essa palavra ficou legal. Aí depois a gente tinha outra palavra. Num determinado material que foi criado pela gráfica, um parceiro que a gente tem até hoje, veio a questão do acesso, conforto e conveniência. Então, assim, por isso que eu falo, gente, e eu falo muito com o meu time, a gente precisa estar com o radar ligado. As coisas vão acontecendo. Deus vai dando sinais. Então, a gente sempre foi muito antenado a isso. Então, a gente fez uma estrutura muito legal, veio esse material e a gente pegou e teve esses 4 pilares. Sim, que hoje, aí, assim, eu vejo que você trouxe a ideia daquela da árvore. Muito tempo depois, Thiago, muito tempo depois. A árvore que a gente usa como um símbolo, uma analogia à cultura, ela nasceu esses dias, vamos dizer assim. Mas esses 4 pilares, eles foram fundamentais para o primeiro passo do nosso modelo de franquia. Porque essa clínica, ela deu tão certo para o cliente, mas ela deu mais certo ainda para o dentista. Porque os dentistas que saíram de cima de uma padaria, muitos tinham agendas em vários outros consultórios e que atendia no nosso simples consultório. Eles começaram a ir para um lugar onde era um consultório individual, 9 metros quadrados, com instrumentos extremamente limpos, brilhantes, esterilizados, insumos de primeira qualidade. Então, o paciente percebeu o valor, mas o que mais gerou valor foi a relação que nós construímos com o dentista, onde os dentistas desejavam montar uma clínica como aquela. E aí veio aquela coisa, nossa, Kleber, Carla, eu quero montar uma clínica como essa, vamos montar? Vamos montar. Tá, mas isso aí, a gente conversando nos bastidores, tem uma parte que é muito interessante, que você fala muito de onde vocês conseguiram captar muita gente, muito cliente na época, muito cliente de franquias, para ter uma clínica ou para se tornar uma franquia. Onde foi isso? Eu sei que você está ansioso para a gente chegar no capítulo franquia, mas eu vou falar uma coisa que eu acho que é muito importante para o sistema de franquia. Antes de franquear, nós expandimos por meio de unidades próprias. Então,
a gente vê muita unidade hoje, muita rede, que tipo assim, tem 30 lojas e nenhuma unidade própria, 100 lojas e nenhuma unidade própria. Isso não é só na odontologia, vários negócios têm. Nós fizemos o fundamento mesmo, o arroz com feijão bem feitinho. A gente montou 23 unidades próprias. Só depois, Thiago, de 23 unidades próprias, acertando, errando, nós tivemos um problema com um sócio nosso. A gente se frustrou com uma sociedade. E ali nós tivemos um gatilho, que o gatilho não foi de crescer mais. O gatilho foi, nós não precisamos crescer mais. Nós precisamos ficar do jeito que a gente está, corrigir os gaps, porque eu não quero que aconteça o que aconteceu nessa unidade. Aí a gente refletiu e a gente percebeu que aquele erro do sócio não justificaria deixar de realizar o sonho de tantos outros dentistas que queriam montar uma clínica Sorridentes. Foi aí que, numa conversa informal, surgiu uma palavra franquia. Não, franquia. Aí eu fui no Google e aí eu vi que o Boticário era franquia, o Habib's era franquia, e aí eu fui me aprofundar no setor. Eu entendi que existia uma lei. Então, se existe uma lei, é regulamentado, é sério. Existia uma associação, que é a Associação Brasileira de Franchising. Era necessário ter uma circular de oferta de franquia, que é o documento oficial que mostra a transparência do negócio, e era importante ter a formatação do negócio. Então, tudo isso foi o fundamento da gente transformar aquelas 23 clínicas em um modelo de negócio que seria possível replicar para 50, 60, 100 clínicas. E aí, eu lembro muito bem que eu estava na área da busca ainda. E era eleições para vereador em São Paulo, um amigo meu... Isso mantém 2000 ou já avançou um pouquinho mais? Isso era 99 e 2000. Era eleições, um amigo meu estava ajudando um vereador, e esse candidato a vereador, ele era advogado de um grande escritório na Avenida... Você precisa desbloquear o seu dispositivo. Esse amigo meu trouxe um advogado que era candidato a vereador, e ele era advogado de um grande escritório na Avenida Pacaembu, que, por coincidência, era especializado em formatação de franquias. E aí, a gente conversou, ele pediu voto, me deu santinho e tal, e no final da conversa eu perguntei, mas tá, você é advogado do quê? Trabalhista, civil e tal? Daí ele falou, não, cara, eu sou especialista em contratos, meu escritório ele é especializado em franquias, inclusive nós temos Franz Café, que é um cliente nosso, e eu cheguei e falei, cara, então você vai me ajudar a formatar esse negócio. Eu já estava também nessa época com outro escritório que não era especializado em franquia, mas eu estava ali com um advogado formatando o negócio. E esse escritório praticamente mudou o nosso modelo de negócio, trazendo robustez. Em paralelo, tinha o famoso Congresso de Odontologia, o CIOSP. Eu tinha ido um ano antes, no 23º Congresso de Odontologia de São Paulo, porque como a gente já tinha muitas clínicas, a gente trazia o cacuete da época da inflação, que a gente tinha que comprar muitos mantimentos e tal. Então, nós tínhamos como rotina ir no Congresso, no último dia, achando que era igual feira, né? O cara não vai acabar, apodrecer a banana, então, né? Então, assim, no último dia, e a gente era os caras que comprava tudo, porque a gente já comprava para 6 meses, 1 ano de material. E aí, andando pelos corredores do CIOSP, eu vi uma marca de clínicas odontológicas com o nomezinho embaixo, franchising. Aí eu falei, que os caras estão vendendo franquia de clínica odontológica?
Aí eu fui no Google, só tinha Google na época, dei aquela googada e tal, vi o modelinho e tal, daí eu falei, cara, ano que vem eu tô aqui. Para você ver que você precisa visualizar. Quando a gente quer empreender, a gente enxerga muito além, né? Até uma coisa meio que instintiva. Eu fui atrás de como que eu poderia estar num congresso de odontologia, que eu nunca tinha comprado uma feira. Então, como comprar um stand, como montar o stand, como construir o stand, tudo isso a gente foi perguntando, resumindo. Janeiro de 2006, no 24º Congresso Internacional de Odontologia, nós apresentamos as Sorridentes para o mercado nacional por meio daquele congresso. Sorridentes Clínicas Odontológicas. As pessoas estavam, né? É um evento que mais ou menos 40, 60 mil dentistas passam pelo AMB na época, num 4 dias de feira, e a gente percebeu que o mercado, Thiago, estava tão condicionado a se cadastrar as operadoras de convênio, que estava começando também, a Odontoprev ainda estava começando, mas já tinha algumas experiências negativas dessa relação, e aí os dentistas entravam no nosso stand perguntando quanto que era a nossa tabela e que eles queriam se credenciar ao nosso convênio, que eles achavam que a gente era convênio. E aí eu falei, doutor, nós não somos uma operadora de convênio, nós somos uma marca que nós trabalhamos pelo sistema de franquia e que você não vai precisar se sujeitar às tabelas abusivas dos convênios, porque se é para vender barato, eu mesmo vendo. E aí você tem um atendimento 100% no particular, tendo um know-how de mais de 23 anos de experiência com suporte e marketing. Isso é franquia. Tiago, eu lembro que eu tinha um mapa desses de escola, bem grandão, sim, de delegacia, bem grandão da cidade de São Paulo, e eu tinha os conchetes onde eu tinha clínica e onde eu queria montar uma clínica. Esse evento de 4 dias nos rendeu 60 franquias, 60 contratos de franquias foram comercializados pós essa feira. Então, a gente acredita que tudo começou, né, um ponto de inflexão foi esse 24º Congresso de Odontologia. Caramba. E aí, depois você continua indo em outros? Com certeza. Se esse congresso deu muito certo, a expansão, a gente começou expandindo por São Paulo. Lógico que as primeiras unidades, as nossas primeiras 23 unidades, basicamente eram na Zona Leste de São Paulo. Como o negócio deu tão certo e a gente já tinha modelos, a gente começou a ir para a Zona Sul, para a Zona Oeste, para a Grande São Paulo. Então a gente viu que era uma excelente estratégia de expansão, muito comum que o franchise usa até hoje, e a gente começou a ir para outros estados. Então, como a gente tinha bons relacionamentos com os nossos fornecedores, os primeiros congressos que a gente participava de uma forma muito simples. Né? Diferente da gente ter construído o primeiro em São Paulo, até pelo fato de ter sido a nossa sede, e um detalhe que eu acabei esquecendo de falar, é que no stand em São Paulo a gente contratou a Sheila Carvalho isso aí é como celebridade, né? Que seria hoje uma influência. Exato. Então, Tiago, não era comum. Quando as pessoas viram um modelo de negócio, um stand lotado e uma influência, cara, deu muito certo. Deu muito certo. Foram 2 dias atendendo muita gente e foi algo muito, muito rico essa experiência. E quem chegou lá na Sheila? Ligou, como que era esse acesso? Porque hoje, assim, hoje você manda lá um contato para assessoria no Instagram e... Cara, a gente é muito raçudo, né? O Google fazia milagre na época. Acho que hoje é como se você mandar uma DM pelo Instagram,
sempre tinha um fale conosco, telefone, né? Às vezes você ia no Google para procurar o número do telefone, aí de lá você ligava no fixo mesmo, oi, eu queria falar com assessoria e tal, então funcionava dessa forma, né? Porque a internet, ela foi a evolução das páginas amarelas, né? Então você tinha um anúncio na internet, que você tinha um lugar que você, de alguma forma, tinha um fale conosco ali. Então, foi nesse modo raiz aí que a gente encontrou a Sheila. Eu vou perguntar, e foi caro? Ah, cara, na época foi, né? Pô, você pega Ela tava 2006. em alta. O Tchan ali tava em alta. Tava em alta, verão com janeiro, né? Pré-carnaval, né? A turma da Bahia tudo se aquecendo pro carnaval. Janeiro, verão, então ela tava super em alta, mas foi caro, vamos pensar, 10, 15 mil reais na época, que hoje seria o quê? Uns 150, 200 mil. E quem ficava no stand? Nos stands? Trabalhando? Os donos. Como que era a equipe? A equipe eram as pessoas do dia a dia da nossa operação. Então, eu estava lá, né, os técnicos que faziam manutenção eram os seguranças da Sheila, o meu time de operações, que eram recepcionistas, que sabiam operar suas clínicas, a gente já tinha um time de consultores de campo, estavam lá, então assim, as primeiras pessoas, né, da expansão e da Sorridentes eram pessoas que estavam com a gente desde o começo mesmo na operação. Sim. Doutor, eu percebo assim, você tem uma presença, atualmente, né, dizendo aqui, você tem uma presença muito forte dentro de todas as áreas. Você faz questão de estar participando. Até tá acontecendo uma reunião, você aparece. É online ou presencial, independente. Passa nas áreas, lembra fulano de tal que tem que fazer tal coisa. E aí, entregou tal coisa. Então, eu vejo que você circula bem por todas as áreas e acaba nesse processo, além de criar vínculo, presença e também dar o ritmo, né? Quando a gente fala da tríade lá. Mas isso é desde o começo? Você tem essa característica desde o início ali, né? Trabalhando junto a Carla? Eu acho, hoje tem até um nome para isso, que eu acabei estudando, que hoje essa cultura, essa forma de liderar, ela se chama de nexialistas. Que é o quê? É aquela pessoa que ela não é a especialista, mas ela tem a capacidade de enxergar e conectar pessoas. E isso vem muito do empreendedor que começa ali no chão, de fábrica, né? Porque quando a gente quando a gente construiu uma clínica, a gente não era engenheiro, a gente era cidadãos normais, que eu não tinha nem formado em odontologia, era um sargento. Então, assim, eu tive que entender de obra, eu tive que liderar o pedreiro, eu tive que conversar com o engenheiro. Aí, depois, a Carla é dentista, mas eu não era, mas eu tive que aprender a conversar com o dentista. E aí você precisa saber os vocabulários, a forma que esse profissional gosta. Então, falar com o pedreiro é de um jeito, com o doutor é outro. Aí você começa a buscar soluções. Então, assim, uma prática que eu sempre tive, toda conversa é um aprendizado. Então, as pessoas vinham vender para mim, eu não estava preocupado no produto em si. Eu queria saber como que eles estavam apresentando o produto, como ele estava vendendo, né, quais eram os diferenciais. Então eu posso dizer, Thiago, que esse meu jeito de transitar para as áreas, primeiro que é uma forma de eu estar sempre atualizado, e a outra é que eu tenho a visão. Essa visão que me trouxe até aqui, que a gente construiu grandes negócios, não é todo mundo que tem. Então, eu tenho certeza que eu colaboro com o desenvolvimento das pessoas, porque às vezes as pessoas estão tão focadas naquela área, naquele departamento, que ela esquece de olhar para o lado. E a única coisa que eu faço é falar, dá uma olhadinha para aquilo ali, ó. Se você pega isso que você está fazendo
que tem valor, se somar com aquilo que aquele seu colega está fazendo, cara, a gente não está dobrando o valor, a gente está exponenciando algo fantástico. E é assim que eu entendo, é assim que eu tenho como hábito de olhar, ouvir e ver onde que aquilo conecta com aquilo outro. Excelente. Você que tá aí vendo a gente, doutor, por que eu perguntei isso? Porque nesse momento a gente tá tendo onboard de novos franqueados. Isso. E eles vão fazer uma celebração lá. Vamos lá. Eu vou mostrar, vou filmar, o pessoal vai acompanhar essa celebração. Vamos? Show, vamos lá. E a gente já volta. Agora, Bora? vamos lá. Essa daí você Não combinou. Aí, aqui é o escritório, doutor? Exatamente, aqui é a sede do Grupo Salos, né? Nós somos 4 marcas, começamos com a Sorridente e hoje nós temos mais de 11 marcas com verticais, franchising, com a vertical plano odontológico, hospital, e aí vai. E aí? Essa árvore, olha só, tudo isso que a gente está falando até agora a gente resume numa árvore, que ela é uma parte simbólica com raiz, que fala da nossa cultura, tronco, que fala do nosso modelo de negócio e frutos, o que a gente quer entregar para os nossos stakeholders e para a sociedade. E aí? Vamos entregar já? Já. Meu mestre, primeiro eu quero parabenizar você pelo resultado que você vem trazendo para o seu negócio. Você pegou uma operação que precisava de um dono e você assumiu esse papel importante, que eu acredito que o dono ele tem o papel de liderar. E liderar é desenvolver pessoas. É mais fácil liderar e desenvolver pessoas quando a gente tem uma cultura forte. E a nossa cultura ela é representada por meio de uma árvore, onde nós temos nossas raízes do acesso, conforto, conveniência e qualidade. Nós temos o tronco da nossa árvore, que você, empresário, tem que entender que você tem marca, você tem mais de 30 anos de know-how, você tem suporte, porque nós estamos juntos, tecnologia, treinamento e impacto social. Tudo isso são alavancas que você vai fazer para que você obtenha sucesso. Obrigado pela parceria e conte com a gente, viu? Valeu, parabéns aí, é o dia da formatura dele aqui no onboard, hein? Tem mais? Vamos lá? Boa, doutora, parabéns, doutora Beatriz. Ela está saindo de uma dentista, excelente ortodontista, para uma excelente empresária. Desejo muito sucesso para você, doutora, que você, com esse negócio, você possa realizar muitos sonhos. O empresário ele tem uma missão árdua, ser mais forte do que qualquer um. A primeira coisa que o empresário precisa ter é resiliência e muita fé, porque naturalmente você é uma líder e as pessoas vão olhar para você, a doutora Beatriz, como a dona do negócio. Então você, a partir de agora, você é fonte de inspiração para muita gente. E isso daí é o que a gente espera como brasileiro. Você vai gerar muito emprego, você vai gerar muita riqueza, você vai ajudar muitas famílias a realizar sonhos. E a missão da saúde, com certeza, é levar muito sorriso. Tá bom? Então, nossa cultura, para que você possa replicar. Tá certo? Obrigado você. E sucesso. Você pode acompanhar aí, então, Dr. Kleber com os franqueados, né, que estão participando do treinamento de novos franqueados. E já pegando esse gancho, né, doutor? A importância de dizer ao franqueado sobre essa cultura, sobre esses pilares. Qual a importância disso? Vocês tiveram a oportunidade de ver um evento que a gente faz com todos os franqueados, que é o onboard. Aqui ele vai conhecer todas as áreas do negócio.
entendeu? Então, o modelo de franquia, gente, ele tem um fundamento muito, eu acredito que é um fundamento muito característico do negócio. Para que ele seja um negócio de sucesso, além do know-how que a gente já falou aqui, eu acredito muito na questão do suporte. Eu faço um paralelo, Thiago, com o casamento. Se você não der assistência, suporte, o casamento, que é uma instituição muito forte, eu acredito, acaba. Então, a nossa relação com os nossos franqueados é uma relação de ganha-ganha. Eu não sou um negócio de produto. Isso é uma coisa muito característica, né? Muito comum você pegar, né? O Boticário tem a fábrica de perfume, ele tem os franqueados como um canal de distribuição. O Cacau Show, fábrica de chocolate, e ele tem as redes, né, as lojas como canal de distribuição. Nós somos um negócio de gente cuidando de gente. Ou seja, a forma que eu trato meu franqueado aqui dentro é a forma que o meu franqueado vai atender os clientes. Então é muito importante que ele venha aqui na sede. Aqui ele vai ter um chá de cultura. Ele vai entender o porquê dos 4 pilares, ele vai entender o porquê do tronco da árvore, né? Não sei se a gente falou aqui, mas a gente tem a árvore, assim como a árvore do Animal Kingdom, né? A árvore da vida a praça central do parque. A nossa árvore, ela representa muito na cultura de nossas marcas. Nossa raiz, ela é a base do nosso negócio, que é o acesso, conforto, conveniência e qualidade. O empresário que compra uma de nossas marcas, ele só deve comprar a nossa marca se ele entender que o negócio dele é para dar acesso à odontologia de qualidade, a novas tecnologias, ao que tem de melhor na odontologia, ou na estética com a Gil, ou na oftalmologia com o Olhar Certo, ou na imunização com Amo Vacinas. O conforto das nossas clínicas tem que ser percebido. As nossas clínicas, elas são lindas, são cleans, elas são bem cuidadas, bem arrumadas, limpas, tudo isso para atender da melhor forma ao nosso cliente. Ter conveniência, além de ter clínicas em praticamente todos os metrôs de São Paulo, a gente hoje está mais de 20 estados, né? É uma rede que tem uma capilaridade bastante grande, muita comunicação nas redes sociais, muita aproximação com os mais de 8 milhões de clientes que a gente tem. Então eu falo de acesso, conforto, né? Conveniência de ter todas as especialidades no único lugar, tudo isso sem abrir mão da qualidade. Então essas são as raízes, e isso a gente, nesse evento on-board, a gente deixa isso muito claro. Além disso, o franqueado, ele é um empresário, e todo empresário, ele precisa entender qual é o arsenal que ele tem para ele se desenvolver, porque o franqueado, ele é um empreendedor diferenciado, porque ele poderia montar um consultório do zero, uma clínica do zero. E como todo negócio, ele vai acertar, ele vai errar, ele vai ter tempo para maturar aquele negócio. Uma franquia não. Ele já começa com 30 anos de experiência. Então, na simbologia da árvore, o franqueado, ele tem no tronco marca, ele tem know-how de 30 anos, ele tem suporte, ele tem tecnologia. Nós temos um sistema de gestão extremamente parrudo que resolve a nossa vida 360 graus. Nós temos treinamento, porque nós, além de treinarmos o franqueado, nós treinamos também o time do franqueado. A gente sabe que o nosso negócio, ele é muito equipado de pessoas, e pessoas precisam estar alinhadas e principalmente treinadas. E não menos importante, nós temos a questão do impacto social com o nosso Instituto Salos. A árvore, ela tem os frutos, as folhas, que eu falo que é o nosso método, é o nosso jeito de ser. Então a gente quer tratar o cliente como único, a gente quer ouvir as necessidades dele. Eu ouvindo, tecnicamente eu vou saber qual é a dor, né? Qual é o tamanho do problema que ele tem, eu vou explicar as necessidades e as soluções que eu tenho, e no final eu quero que ele entenda que dentro de nossas clínicas
ele vai ter a certeza da segurança e de que nossos serviços serão a melhor opção para ele cuidar da saúde e do bem-estar dele. Excelente. Doutor, você falou de um pilar que eu acredito também que é família. Eu tô construindo a minha agora recente. Tá. Mas eu sei que você já constrói a sua há uma longa data. Fala para mim um pouquinho mais sobre esse pilar, de fato, né? Quais foram os percalços que você foi ao longo desses anos como empresário vivendo, né? Desde lá, quando você busca de 2000, que você já veio contando, mas que você veio galgando isso, primeiro casado, né? Depois com o primeiro filho. Quanto tempo você tá casado, Tiagão? Vai fazer agora 4 anos, né? 4 anos. Mais Namorou 3 deu 7. 7 de relacionamento, Legal. firme e forte. Sem idas e voltas. Só foi. Então eu acho que eu posso falar com propriedade. Porque assim, ó, eu namorei, noivei e casei, sabe em quanto tempo? Não imagino. 11 meses. Em 11 meses, gente, eu namorei, noivei e casei com a Carla. Tava no exército ainda, no outro ano eu larguei o exército e comecei uma faculdade de odontologia, que não tinha nada a ver comigo até então. No primeiro ano de faculdade nasceu o meu primeiro filho. No segundo ano de faculdade nasceu o meu segundo filho. Então, assim, são 13 meses de diferença de um filho novo para o filho mais velho. Nesse mesmo tempo, a gente montou a clínica, que é a Sorridentes lá da Vila Cisper, que a gente está falando aqui desde o começo. Então, Tiago, eu digo que família e negócios, para mim, é praticamente a mesma coisa. Eu falo que é um lifestyle. E eu acho que quando a gente tem entendimento, a gente tem clareza do lifestyle, a coisa acontece. Porque é fácil empreender em casal? Acho que não. Eu não sei fazer de outra maneira, mas é extremamente difícil você azeitar. Ainda mais quando você tem uma mulher dominante. Sim. Porque a masculinidade, o machismo e tal, tende a querer se sobressair. Então, a Carla é dominante. Então, eu não poderia ser dominante também. Que os conflitos seriam... Porque senão a gente ia entrar numa rota de colisão. Então, é importante, gente, que quer investir em casal, eu recomendo muito, porque vira um lifestyle. Meus filhos hoje, a gente praticamente em casa é um conselho de empresarial. Sim. Porque a gente está jantando, a gente está falando de negócio e tal, boas práticas o tempo inteiro, e foi assim desde sempre. Então, eu acredito que quando a gente entende a missão, você leva isso como um estilo de vida, você soma forças, você potencializa. E eu acredito que muitos dos nossos franqueados, eles veem isso com um bom modelo, e eu tenho muitos franqueados de sucesso que estão vivendo desse mesmo lifestyle, né? Às vezes um é dentista, o outro não, então a dentista fica cuidando da parte mais técnica, o administrador, o marido, a esposa, ele cuida dos bastidores. Então isso daí acaba sendo uma importante engrenagem para fazer com que o motor traga bons resultados. Então eu construí uma família, a gente construiu um império com as nossas marcas. Meus filhos tiveram outras oportunidades que eu e nem a Carla tivemos. Então meus 2 filhos estudaram fora do país, desde do ginásio, passando pelo colégio e fazendo a universidade fora do país, entendeu? Então tudo isso com muito trabalho, com muito movimento e fazendo tudo ao mesmo tempo, junto e misturado, entendeu? Doutor, mas no meio desse caminho assim, né, porque olha, quando olha para a história, né, de vocês, poxa, vocês estavam com uma marca em ascensão, vocês tinham os filhos indo para os Estados Unidos, então, ou seja, com menos assistidos, né, tinha uma assistência menor, uma rede de apoio menor,
do que aqui no Brasil. Era outra cultura, outra vida. Em algum momento, e eu tô perguntando isso porque eu sei que quando eu tenho a oportunidade de conversar com diversos empresários que estão empreendendo em casais, principalmente os que estão iniciando agora ou estão em ascensão, hora ou outra vem um questionamento assim, e se der errado? Isso passou assim na sua cabeça em algum momento? Nunca passou, porque a gente precisa acreditar. Tem na Bíblia, né? Você precisa, é o princípio da fé, né? Fé é quando a gente fala da religião, né? Da espiritualidade, mas quando a gente fala de negócio, você está falando da visão. Então, assim, você precisa acreditar na sua visão. E você acreditar na visão é você ver sem enxergar, muitas vezes. Você precisa dar o passo mesmo antes de saber se o chão está ali. Então, eu acho que não tem outra forma de você construir alguma coisa se você não tiver convicção. Porque são formas que você tem para realizar seu sonho. Então, eu acredito que, achando que era impossível, foi lá e fez. Então, a gente viveu muito disso. A gente só sabia o seguinte, que a intenção, a energia que a gente tinha era de construir algo legal, algo honesto, algo que fosse de valor para a sociedade. E quando você coloca energia positiva, né, visão, fé, qualidade, honestidade, alguém vai te entregando mais. Sim. Vai vindo mais e vai te entregando, porque Deus não entrega para quem não entrega, Ele vai entregando para quem está entregando, entendeu? Então, não tinha como errar. Também a gente não tinha muita opção, porque a nossa origem é muito simples, entendeu? Então, era algo que a gente estava fazendo para nos transformarmos também como empresários. E agora, virando, né, um pouco, mas mantendo nesse pilar família, qual lembrança que você tem que te traz orgulho? Porque você falou muito né, poxa, vendo crescendo, isso era muito, me trazia orgulho. Mas de fato, nesse pilar família, o que vocês estavam fazendo, fizeram até o momento de hoje, qual o momento mais te marcou, que você tem claro assim pra você, que marcou e falou assim, o caminho que a gente seguiu, que a gente tocou e que aconteceu, isso fez valer tudo a pena, assim, que momento? São vários, né? Quando a gente fala de família, você pega, por exemplo, no primeiro dia que meu filho entrou numa faculdade internacional, foi na Universidade de Boston University. Nossa, eu parei, ele jogava bola e tal, e aí eu de frente pro campo de futebol, ele tinha subido para ir pro dorme, né, que é o apartamento, porque lá você fica em internato. Na hora que ele desceu e eu vi aquele bebê, que já não era um bebê, eu olhei tudo aquilo, eu só falei o seguinte, comecei a chorar. E já daqui a pouco, se perguntar de novo, eu choro. Eu só agradeci primeiro a Deus e todo o esforço que a gente teve para construir. Então, assim, não foi o Kleber, não foi a Carla que conseguiu aquilo, foi cada pessoa, cada tijolo, cada atitude, cada engrenagem no tempo, porque às vezes a gente não pensa no longo prazo. Foi tempo para eu conseguir fazer com que o meu filho se formasse fora. Então eu acho que olhando, né, isso foi uma questão muito forte na família, e aconteceu a mesma coisa com o Davi, que entrou no ano seguinte na universidade, mas vem muito aquela questão do agradecimento e da satisfação que um negócio proporciona quando ele é um negócio vencedor, entendeu? Então você pode estar pensando assim, pô, meu filho está longe de ir para a faculdade, mas cara, pode ser que a sua empresa pague para você, né, uma viagem dos sonhos. Pode ser que essa empresa, esse teu sucesso, pague um médico
mais qualificado para os seus pais, que sempre tiveram experiência em médico do SUS, entendeu? Então, assim, você plantar coisas positivas e começar a colher coisas maravilhosas, eu acho que isso é a maior satisfação, tanto como empresário, como homem e pai de família. Então, entrando nessa parte aí de plantar, doutor, você, Kleber Salos, o que hoje olhando, se você tivesse um bate-papo aqui com um empresário, entrando até nesse pilar de desenvolvimento pessoal, porque assim, ó, doutor, hoje a gente vê vários empresários com 30 anos já em ascensão, com faturamentos milionários. Eu também com 30 eu tava super, eu já era milionário. Excelente. Entendeu? Mas o ponto é, esse pessoal, ele quer aprender com alguém que passou e já está mais à frente, mas também com idade mais à frente, porque viveu mais, tem uma experiência maior. Nessa parte de desenvolvimento pessoal e atrelando a o que de fato você orienta para que plante, sabe, ao longo desse processo de empresário, de empreendedor? Eu vou puxar de novo um pouco para nossa história, né? É assim, eu falo sempre, eu começo sempre falando da Sorridentes porque ela é a nossa célula máter, entendeu? Foi a primeira clínica, foi o primeiro negócio, foi a primeira franquia, e tudo nela levou muito mais tempo. Tudo teve muito acerto, teve erro. Só que nós não temos só a Sorridentes. Nós transformamos a Sorridentes num ecossistema de saúde e bem-estar. Hoje eu falo um ecossistema de saúde e bem-estar, mas já me ofereceram lavanderia. Por quê? Porque quando você começa a dar certo, gente, naturalmente oportunidades caem no colo. E aí é onde a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode esquecer da humildade. Porque não é porque você tá dando certo, você fala que, cara, agora eu sou foda, tudo que eu botar a mão agora é bingo, Midas, vai virar ouro. Não, cuidado, porque se você perder o foco, se você sair do teu setor, se você ousar demais, e a gente teve um caso que a gente ousou e quase que a gente foi para baixo do fundo do poço, mas o que eu digo é o seguinte: oportunidades vão surgir e você tem que ter a maturidade para aceitar ou não aceitar. Hoje está tudo muito mais fácil. Hoje você pode me ligar, por exemplo, e falar: cara, eu tenho uma oportunidade, você toma um café comigo para você me orientar? Antes eu não tinha essa referência, né? Porque o meu pai e minha mãe fizeram bem menos do que eu, mesma coisa a Carla. Então a gente ia muito no nosso autodidata. Então uma pessoa chegou e falou o seguinte: ó, lavanderia é serviço, vocês são serviço, vamos expandir. Era uma grande rede de lavanderia, a gente ia comprar essa rede. E aí a gente ficou com aquilo ali pensando, vamos pegar, porque empreendedor não quer perder a oportunidade, ele quer pegar tudo. Mas a gente conseguiu não pegar. Falei, cara, eu não consigo ver um serviço de odontologia onde um doutor vai lá, atende um paciente, faz uma entrega ali super humanizada, do que eu pegar a roupa, lavar e entregar a roupa. Então isso não é um serviço. Saiu. Depois a gente foi, não, vocês são saúde, e restaurante de comida saudável é saúde também. Então uma pessoa chegou e me ofereceu uma rede de comida saudável, e a gente também ficou pensando, eu falei, cara, mas isso daqui não é a mesma saúde que a gente tem aqui, que aquilo ali era uma operação logística, e aí a gente conseguiu sair. Né? Isso foi o que eu saí, mas eu já montei um café, quebrei, a Carla montou um buffet de festa, não deu certo, entendeu? Então a gente entrou, não vou ser aqui... estacionamento. Tive estacionamento, então assim, eu não vou ser hipócrita falar que eu não comprei coisa e depois eu me arrependi e errei e perdi dinheiro, mas era algo que não foi tão impactante assim na nossa vida e ajustou o negócio. Então assim, tomem cuidado com as oportunidades.
Porém, quando você entende o ecossistema e o que de fato levou a gente a ser um ecossistema de saúde e bem-estar, nós tínhamos a Giovanna Antonelli como garota propaganda da Sorridentes. A gente contratou a Giovanna Antonelli para ser garota propaganda da Sorridentes, e nas gravações da propaganda ela falou que ela tinha montado uma rede de franquias de estética, depilação e tal, e que já tinha 5 anos, que tinha tido 19 lojas, mas que agora eu tô com 12 ou 13, né, não me lembro exatamente, mas que dá um trabalho danado esse negócio de franquia. Daí eu falei, seja bem-vinda ao franchise. Mas ela quis tomar um café. Resumindo, nós adquirimos essa marca, que é a Gio Estética Avançada, antes era Gio Laser, e a gente viu que era um negócio muito parecido com o que a gente tinha com a Sorridentes. Então, assim, o cliente entrava, ao invés da dor, ele tinha a estética, dente, pelo e tal, sistema muito parecido, produção muito parecido. Nós compramos, e o que nós demoramos para fazer com as Sorridentes 20 e poucos anos, nós fizemos com a Gio em 2 anos. Então, quando você tem a certeza de que o modelo é certo, você montou o time, está com as pessoas certas, você tem resultados extremamente exponenciais. Então a gente montou a Gio, depois veio a Olhar Certo, e a filha mais nova é a Amo Vacinas, que veio para o grupo em 2021. Então, isso, eu tenho certeza, Thiago, que nós podemos contribuir muito para profissionais não só da área da saúde, mas profissionais que queiram expandir na velocidade certa. Não é com pressa, mas sim na velocidade, porque se você expande um negócio com pressa, você vai expandir com muitas falhas. E aí você tem que saber dosar pressa e velocidade. Velocidade é importante, porque time is money, né? Velocidade é o nome do jogo. Então eu acredito que a gente pode colaborar muito para aquelas famílias que empreendem em casal, para aquelas pessoas que querem expandir por um modelo de franquia ou não pelo modelo de franquia, porque não existe só o franchising como motor de expansão, existem tantos outros modelos, mas enfim, se você procura alguém que é testado, tem know-how, veio lá da base, né, não teve patrocínio e passou por vários vales do caos, que eu acho que isso é importante, né, num negócio com 30 anos, a gente fez uma pesquisa. Tô falando bastante, se tiver qualquer pergunta. Tá ótimo. Né, eu fiz uma pesquisa, Thiago, que infelizmente no Brasil apenas 12% das empresas têm 30 anos de idade. Né, porque o resultado, a pesquisa mais comentada e envolvente é que 88% das empresas elas quebram antes de completar 5 anos. Então é extremamente desafiador passar pela arrebentação. Né? Você vai pescar, você vai pegar um barco no mar, passar pela arrebentação requer habilidade, requer força. Se você não tiver força, robustez no motor, a onda vai te puxar e você vai parar na praia. Então, no mundo dos negócios é a mesma coisa. Você vai precisar ter robustez. Então, se você puder se apoiar em pessoas que já passaram por arrebentações, eu acho que vai facilitar muito a vida. Doutor, você está falando também do empresário, né, que é o empreendedor, mas quando a gente trata de comportamento, do empreender, né, a gente pode também adentrar dentro do intraempreendedorismo. Claro. E aí eu sei que neste podcast tem também, a gente pode dizer, não só C-levels, mas diretores, gerentes e cargos de lideranças que almejam ascensão de carreira, assim como também ter o próprio negócio. Para esse público aí, o que você diz sobre liderança, sobre o liderar, o que é importante? O que você tem percebido hoje no mercado que tem sido um diferencial? Você na posição de um C-level, dentro como um vice-presidente das marcas, né? Então, o que você tem percebido e que o mercado tem buscado e que, se ele desenvolver isso, o mercado vai ter um novo olhar para ele?
Boa pergunta, Thiago. E assim, às vezes as pessoas acham que empreender é o único caminho também, e aí existe o intraempreendedorismo. Eu acho que o que a gente pode colaborar muito é com a mentalidade. Não importa se você vai montar um negócio ou se você vai evoluir na sua jornada administrativa, né? O importante é que você fique próximo de pessoas com mentalidades produtivas. Porque quem tem uma mentalidade produtiva, ele vai ser produtivo onde ele estiver, independente do cargo. Então, assim, se a pessoa está no mercado executivo e quer empreender, ele vai precisar ter uma mentalidade empreendedora, ele vai ter que entender e pagar o preço daquilo. Nós temos muitos casos que aconteceram, que as pessoas vieram do mercado corporativo e empreenderam. Nós temos casos que as pessoas empreendiam e resolveram voltar para o mercado corporativo. Nós temos caso, inclusive, de funcionário público, de militares de Forças Armadas, que lá ele tem o glamour, ele tem a estabilidade, tem aposentadoria, mas que ele quis algo mais, porque já tem uma mentalidade empreendedora. Então, o desenvolvimento dessas pessoas, ela passa por ambientes e pessoas que têm mentalidades que possam te levar para outro nível. E eu acho que isso a gente consegue entregar muito bem, entendeu? A gente pode ajudar muita gente a criar essa mentalidade, porque a gente tem falado muito no paralelo, né, na correlação de método e mentalidade, porque muitas vezes as pessoas olham assim, cara, eu preciso evoluir na carreira, eu tô aqui nesse cargo há muito tempo, eu preciso fazer um MBA. Cara, você só está reforçando o seu método. Será que você, neste momento, não estou dizendo aqui que educação não é importante, tá? Mas você gastar ali 2, 3 anos sentado novamente numa faculdade para você adquirir um método, será que isso vai te trazer o que você quer como profissional e o que a empresa precisa? Então, método é prata. O que vai te levar para outro nível é a mentalidade. E aí, você pode até não ter nenhuma faculdade, mas se você tem uma mentalidade vitoriosa, uma mentalidade de garra, de trabalho, talvez o resultado venha muito mais rápido, você se aproximando de mentalidades fortes e pujantes. Nessa parte educacional até, eu acho que educação é um mercado. E oferta e demanda. Então, quanto mais também as pessoas avaliarem o método, a descrição mesmo, a ementa ali de conteúdos, como que acontece, o que está aprendendo, se tem prática ou não tem, né? Esse mundo online agora tá até de fato aonde eu consigo aplicar isso dentro do meu negócio, onde eu consigo. Essa avaliação, quanto mais as pessoas avaliarem, ele vai dizer, esse curso funciona para mim ou não funciona. E aí, a oferta e demanda, se esse curso não tá vendendo, eu vou ter que melhorar. E assim o mercado vai se movimentando. Acho também, acho que as faculdades, tem faculdades inclusive, hoje já estão se adaptando muito bem a isso. Exatamente. Né? Por causa disso. Doutor, e você levantou um ponto para finalizar esse pilar aí de desenvolvimento pessoal, mas que eu pouco ouvi você falando sobre, mas que eu gosto muito sempre quando você fala, e acredito que quem tá ouvindo também. Veterano do Exército. Veterano do Exército. Você é um veterano do Exército. E o que você aprendeu lá que você compartilha hoje conosco aqui, seja trabalhando, atuando com você, seja com empresários que você conhece, e seja por esse podcast que você pode compartilhar? O bom de ser veterano, seja no que for, é que, cara, de fato você vai melhorando com o tempo. E aí, quando você tem a humildade de olhar para trás e ver o quanto você aprendeu e o que você aprendeu você honra, eu acho que isso, o fato de você honrar
a sua base, a sua escola, automaticamente isso já te credencia a alçar outros níveis. Então eu falo que qualquer coisa hoje é espelho da sociedade. As pessoas esperam coisa de governo, as pessoas esperam coisa de igrejas, as pessoas esperam coisas de família, tudo isso, da empresa também, né? Ah, essa empresa, cara, tudo isso é espelho da sociedade. Então, eu falo que dentro do Exército tem pessoas que aprendeu o que tem de melhor e tem pessoas que aprendeu o que tem de pior, assim como tudo na vida. Eu, graças a Deus, eu aprendi o que tinha de melhor. Eu aprendi sobre liderança, eu aprendi sobre lealdade, camaradagem, senso de grupo, um skill que é muito meu, resiliência. E no dia que eu saí do Exército, eu tinha a sensação de que nada disso eu ia usar mais, porque a gente usa farda, a gente atira, a gente faz exercício, a gente rola para um lado, rola para o outro, a gente faz educação física cantando brados, hinos, e aí quando você vai para algum curso hoje, você vai lá e grita yes, 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 yes. Para quê? Para ativar a testosterona, para te fazer mais forte. Você pega um lápis e fica com cara de sorriso. Então, assim, tudo que hoje a ciência explica em PNL, em ação dos hormônios, é usado no Exército. Então, eu enxergo, Tiago, o Exército como uma excelente escola e que hoje eu tenho certeza que eu usei e uso e usarei até o fim da minha vida. Porque lealdade, camaradagem, foco, senso de time, eu não preciso estar no Exército para fazer isso. Eu preciso ter isso contigo, eu preciso ter isso com o meu time, eu preciso saber que quando a gente atender o cliente e a gente se comprometer que você vai atender de A a G, eu vou atender, né, de H para frente, e aí vai, entendeu? Então, assim, é muito importante que o senso de time, as pessoas entendam que, cara, isso daí é princípio, é fundamento, e que isso é valor de cada um de nós. Por isso que, no final das contas, muito se fala dentro das empresas da tal da cultura. E, de fato, a cultura alinha todos esses valores aí. Doutor, eu sei que você tem um clube, aqui ó, vai até aparecer aqui ó, Trivium Club, vai aparecer. E assim, já que você falou do grito aí, que grito você faria? Assim, ó, vamos planejar esse grito. Que grito poderia ser aí nesse Trivium Club? Cara, pra ativar ali os empresários que já fazem parte, já estão adentrando, eu sei que já tá movimentando isso, mas eu sei que vai ter um primeiro encontro aí já em 26, presencial. Que grito? Vai, agora, pensando aqui agora. De improviso, sim. De improviso, vai. Onde os outros param, eu começo. Por quê, gente? Esse grito de guerra, né, é um slogan, é aquela coisa, o empresário ele não pode parar, ele não deve parar, porque onde os outros param, quer dizer o seguinte, o governo vai querer te parar, reforma tributária, assalto, crise, taxação, Trump, tudo na vida vai vir alguém querendo parar algo legal que você está fazendo, teu sonho. E é exatamente ali, naquele ponto onde as pessoas querem que você fique, é que você tem que colocar em mente o seguinte: não, é a partir daqui que eu vou começar para superar tudo isso. Então eu tenho usado muito esse slogan. Então vamos fazer. Eu sou empresário, vai lá. Você faz a primeira parte, eu faço a segunda, vai. Não. Onde os outros param, eu começo! Boa, vamos lá! É isso já aí. A gente fala do Clube Trivium, mas ó, vamos. Acho que tem um último pilar que é muito importante, que você já até citou aí. Sobre essa parte de cultura. Tá. Mas até linkando, a gente fala um pouquinho mais sobre gestão de negócios como um todo, porque aí a gente vai para cultura, a gente vai para marketing, a gente vai para inovação, que eu sei que você também procura muito, né? Sempre que você tem a oportunidade de apresentar um conteúdo novo num palco,
Você busca trazer sempre uma apresentação nova. Eu já puxo o marketing, não, eu quero tal ideia, a gente podia apresentar assim, assado, porque é a tal do nexialismo que você falou, e isso faz com que você sempre tenha muito conteúdo novo para trazer nesse sentido, e porque você estuda muito também, eu sei que você tem um hábito de estudar, se eu não estou enganado, tem até na sua agenda, tem que estudar, né? Meu MMA, meu momento de aprendizado. Eu tenho na minha agenda, eu trabalho muito o time blocking, né? Minha agenda começa às 4:30 da manhã, com oração, academia, organização do dia ali, e ela termina com MMA. Nem que seja 10 minutos, eu preciso ter o meu momento de aprendizado. Excelente, MMA, gostei. E nesse rumo, né, de inovações, do que o mercado está se movimentando, o que você, neste ano, você pôde aprender que, vamos dizer assim, num encontro lá de 2026 desse Clube Trivium, que vai acontecer, que os empresários estão já se inscrevendo, e não só empresários, né, tem diretor já fechando, né, tem C-levels fazendo parte, que conteúdo que dá para extrair deste ano de 2025? Sim, o primeiro tópico, vamos dizer, o primeiro tópico que dá para você trazer para eles, assim, de que como foi 25 e o que a gente pode aprender com 2025. Muita coisa, né, Thiago, e conteúdo prático, né? Então a gente teve grandes desafios na questão de desenvolvimento de pessoas, né? Eu falo muito na questão, a gente criou uma metodologia ligada a triangulações, né? Então um negócio ele precisa de receita, então nós temos um olhar na receita, e para que se tenha receita existem várias ferramentas, várias alavancas. Então isso a gente vai compartilhar para quem fizer parte desse clube de negócios, esse clube de mentoria. Então, mais receita, obviamente, tem muito negócio que até gera muita receita, mas não olha a despesa. Então, nós temos mecanismos, ferramentas para diminuir receita. A despesa, né? Exatamente, de diminuir a despesa. E reputação. Então, é uma triangulação de performance. Outra triangulação, ela está relacionada à liderança, à gestão. Eu consumo conteúdo, eu busco informações, como você mesmo falou, cara, eu tô ali o tempo inteiro, né? Esse ano a gente viveu o ano da inteligência artificial acessível, porque antes de 25, tal, ela ainda era uma novidade e ela não estava nesse efeito popular, né? Tanto é que hoje você vê um monte de gente. Vocês repararam a quantidade de especialistas em inteligência artificial? Eu nunca vi surgir tanto especialista de um dia para o outro. E aí surgiu, rápido. E aí é onde está o perigo, porque tá todo mundo querendo vender a bala de prata, e não existe a bala de prata na inteligência artificial. Tem como você saber onde ela vai trazer resultado para você. E isso eu tenho propriedade absurda, porque eu fui para Nova York num evento, você foi junto comigo, né? Nós estávamos juntos lá num dos maiores eventos de varejo do mundo, e a gente viu das maiores marcas mundiais como eles estão trabalhando a inteligência artificial, e que o grande papel do líder é levantar a bandeira e trazer essa cultura de inteligência artificial que a gente tanto encontra resistência dentro das empresas. Então, essa triangulação de pessoas, Thiago, o líder ele precisa saber, que senão ele só deseja as coisas. Eu quero, bate o pezinho, eu quero inteligência artificial. Não, cara, o líder ele tem que entender se aquilo é para você naquele momento. Porque se você não tiver esse discernimento, o outro integrante do seu time, né, no caso, nós temos aqui um time técnico que precisa de um conteúdo específico tecnicamente, tanto médico, dentista, engenheiros, enfim, todas as áreas muito mais técnica, tecnologia, precisa entender o porquê das coisas para ele realizar o como. E, né, a questão do colaborador. Então, o líder,
time técnico, dependendo do negócio, e o colaborador de um modo geral. Então, essa triangulação de pessoas, a gente também é expert e a gente aprendeu muito nesse ano de 2025 e a gente vai ter o maior prazer de compartilhar isso para os nossos mentorados. Um outro triângulo importante é a questão da gestão, porque não adianta você ter método, não adianta você se capacitar se você não tiver rotina, ritmo e ritual. Então nós temos ferramentas que a gente pode, que a gente vai mostrar para que o líder consiga ter hábito, não só uma meta. Eu gosto muito do hábito ao invés da meta, porque hoje é dia 30, tá? Então a gente está gravando isso daqui dia 30 do mês. O que acontece no dia 30 do mês? O cara quer fazer o que não fez nos outros 29 dias, né? Porque você não cobrou, você não fez rotina, ritmo e ritual no primeiro dia, ritmo, rotina, ritual no segundo dia. Aí você vai chegar agora no último momento e vai falar, bateu meta! E aí vai sair todo mundo correndo. Pode até bater, mas você quer isso para sua vida? Bater, tá todo mundo arrebentado. Você olha pro time, tá um sem dente, outro com olho roxo, tá todo mundo estragado. Agora, quando você traz um hábito para o seu time, você vem bater no meta. E aí, a meta, ela é consequência. A grande meta do mês, ela é consequência. Então, Trivium não é por acaso esse nome, Thiago. Trivium vem, de origem latina e quer dizer 3 opções, 3 caminhos. A gente, tem a alusão do tripé. Então, para que você possa fazer algo ficar de pé, você pode fazer uma triangulação, você tem 3 opções. Então a gente está construindo o Trivium Club baseado em 3 pilares de sustentação para que você possa ter os tais resultados extraordinários, tudo isso embasado com muita experiência, muito know-how vindo dos fundadores, Eu, uma bagagem absurda com essa trajetória que começou lá atrás, antes do exército, eu ainda fui vendedor, muito jovem, então a gente vem na vida laboral aí desde os 15 anos de idade. E a Carla também, com uma experiência absurda, um tino comercial e uma liderança muito peculiar, e outra, uma mulher extremamente forte. As mulheres, hoje tão protagonistas, tem muito, Thiago, que aprender com a Carla, Empresária, líder, ela é a presidente, do Grupo Salos, mãe, enfim, eu acho que esse clube ele vai encaixar bem porque a gente está falando de uma tríade também. A gente fala de família muito forte, a gente fala de construção de marca e a gente fala aqui de prosperidade e expansão. Excelente, excelente. Ó, já apresentou, não precisa nem fazer o merchan do Clube Trivium. Mas eu não fiz merchan, eu conceituei. Já explicou muito bem. Eu acho que quem tem interesse, vamos combinar aqui, ó, produção, coloca o QR Code aí já, quem tem interesse, já falar direto com o contato aí do comercial já. Eu acho que é importante a gente disponibilizar canais, Então, quem quiser saber um pouco mais, a gente vai colocar nesse QR Code canais de comunicação. Acho que vai ser um prazer a gente conversar. Quem quiser mandar mensagem pelo Instagram direct isso. Ali. Exato. Kleber _ Salos. Excelente. Então, a gente vai começar a construir uma comunicação mais robusta do Trivium Club, justamente porque a gente entende que a gente vai colaborar muito com o seu desenvolvimento para os próximos anos. E um desenvolvimento de gente que fez. Eu andei analisando, Thiago, não sei se eu te falei, mas eu te falei sim, eu te perguntei, Thiago, as referências. Me fala aí, quantos clubes no Brasil são feitos por
Empresários. Que já tem um negócio empresários que estão na ativa, Isso. que estão com seus negócios, né? Porque, cara, eu honro muito essa turma, eu acho que essa turma está revolucionando o mercado, seja ele da educação, seja ele do posicionamento desse importante canal que é a internet, como influenciadores, mas a gente está falando de desenvolvimento de pessoas. E para que você desenvolva pessoas, você tem que ter tido casuística, né? Você tem que ter tido experiência, você tem que ter tido sucesso, prosperidade, tem que ter tido muitas dores. E eu acho que a gente se qualifica muito bem porque a gente construiu um negócio excepcional. Nós temos uma família extremamente... Eu sou muito querido, muito agradecido a Deus pela família e filhos que eu tenho, e com certeza tem muita gente que se inspirou e se inspira na construção também de seus negócios e suas famílias por meio das nossas franquias. Excelente. Então, ó, se você gostou até o momento, já não vai embora, só clica aí, ó, curtir, compartilhar. Curte, comenta, compartilha, né? Comenta, isso, segue lá, Kleber _Salo no Instagram, né? Isso, em breve. Nós temos LinkedIn também, que é isso, Kleber Salos, tá? Kleber Salos. TikTok, não tem dancinha no TikTok, tem movimento. É um canal que eu mostro mais os meus exercícios. Isso, e vamos encerrar então com o grito que vai ser já do ano 2026, Clube Trivium. Vai, doutor! Onde os outros param, eu começo! Tchau. Valeu. Obrigado, doutor.